Sou a professora Cleane, de História do 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, sigam as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Vamos relembrar aqui, gente, sobre a primeira divisão do território brasileiro quando os portugueses chegaram aqui. Nosso território ele foi colonizado, né, de fato, a partir de 1530. Em 1500 chegou Pedro Álvares Cabral com sua esquadra e em 1530 veio aqui para o nosso território Martim Afonso de Souza. Martim Afonso, quando ele desembarcou, ele trouxe vários homens, trouxe animais, trouxe plantas e trouxe ferramentas. Para quê? Para, de fato, colonizar o território brasileiro, para produzir no nosso território brasileiro. Então, nós vamos entender como que se deu o processo de formação das capitanias hereditárias e o governo geral. O que foram essas capitanias hereditárias? Para que foi criado esse sistema de capitanias hereditárias? Quando Martim Afonso de Souza ele chega aqui no território que então pertence ao Brasil, né? Ele vai perceber que é um território muito grande e que vai ser necessário proteger esse território. Então, Dom João III, né, ele vai dividir essas terras em capitanias hereditárias, em 15 lotes de faixas de terra. E esses lotes vão se chamar capitanias hereditárias. Hereditárias, gente, porque essas capitanias, elas podem passar de geração para geração, tá? Dentro da mesma família. Só que o que acontece? Essas capitanias, essas faixas de terra, elas eram doadas aos capitães donatários. Os capitães donatários, gente, eles não eram os donos dessa terra, né? Eles tinham a obrigação de cuidar dessa terra, de produzir nesta terra, de desenvolver nesta terra, de colonizar esta terra, de fazer a proteção desta terra, de produzir cana-de-açúcar, inclusive. E ele poderia passar essa terra para outra pessoa, ou parte dessa terra, através da sesmaria. Sesmaria é um documento de doação de terras. Só que as capitanias hereditárias, gente, esse sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Por conta de diversos fatores, dentre eles, falta de investimento da metrópole. Inclusive, a metrópole, Portugal, vai criar esse sistema de capitanias hereditárias, porque na época a metrópole ela vai estar falida. Ela não vai ter recursos para manter e proteger todo o território. E esse sistema de capitanias hereditárias é uma forma de administrar todo o território sem demandar muito recurso. Posteriormente, após a divisão dessa faixa do território brasileiro em 15 lotes chamados capitanias hereditárias, vão ser criadas mais 3 capitanias. 1539 vai ser criada a Ilha de Trindade e 1556 a Ilha de Itaparica, por Dom João III. E o Recôncavo da Bahia, em 1556, vai ser criado por Dom Sebastião. Observem nessa imagem o território brasileiro. Percebam, gente, que essa divisão do território brasileiro ela é extremamente diferente da divisão que nós temos hoje, tá? O território brasileiro, naquela época, ele estava dividido pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha. O que pregava esse Tratado de Tordesilhas? Que a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, essas terras vão pertencer a Portugal. Só que nós vamos ver mais à frente que esse tratado aqui, essa linha aqui divisória, ela não foi muito respeitada pelos portugueses. Eles ultrapassaram essa linha povoando outras partes que hoje pertencem ao território brasileiro. E, gente, a gente tem que entender que quando a gente fala que foi traçada uma linha sobre o território, que essa linha não é reta, tá, pessoal? Essa linha ela vai fazer alguns contornos por conta de questões naturais, por conta do relevo, por conta de vegetação, por conta de recursos hídricos. Dessas capitanias hereditárias, gente, as duas únicas que obtiveram sucesso foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente.
Ambas porque tinham solos férteis, né, bons solos para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. As demais capitanias, gente, para vocês terem ideia, tem capitão donatário que nem sequer chegou a vir aqui conhecer essas terras que eles ganharam de Dom João III. Então, essas terras elas ficaram abandonadas. Então, além da falta de investimento da metrópole, falta de apoio da metrópole para os capitães donatários, nós vamos ter outros fatores que vão levar ao fracasso desse sistema de administração. Essas regiões elas vão sofrer intensos ataques estrangeiros de outros países que vão tentar dominar o território brasileiro. Como exemplo, nós podemos citar os franceses e os holandeses, né? A resistência indígena, por que a resistência indígena? Porque os capitães donatários, para produzir nessas terras, eles tinham que escravizar a mão de obra indígena. Eles precisavam de mão de obra para trabalhar nessas terras. E os indígenas resistiram a essa escravização. E, como eu já falei para vocês, o desinteresse de muitos donatários, que sequer chegaram a vir aqui no Brasil, né, que é na antiga colônia, para conhecer as suas terras. Então, gente, vai se criar o governo geral. O governo geral vai ser uma forma de apoio para as capitanias. As capitanias, elas não vão deixar de existir. Esse sistema de administração não vai deixar de existir quando surge o governo geral. O governo geral vai surgir como um apoio para que essas capitanias hereditárias elas se desenvolvam. Em 1548, esse governo geral ele vai ser criado. Vai ter a sua sede, gente, vai ser na capital Bahia de Todos os Santos, em Salvador. Então, assim, a capital do governo geral vai instalar-se primeiro em Salvador. O primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza, e ele, inclusive, vai fundar a cidade de Salvador. Observem aqui na planta como que estavam distribuídos os órgãos governamentais, as construções, né, onde que esses governos eles estavam instalados. Dentre os feitos, gente, de Tomé de Souza, ele incentivou a entrada de colonos portugueses. Para que ele fez esse incentivo? Para povoar o território, para proteger o território contra ataque estrangeiro. Ele ampliou a doação de sesmarias, ele dividiu as terras, ele doou mais terras para mais pessoas, também com o objetivo de produzir nessas terras e de fazer a proteção delas contra ataques estrangeiros. E ele desenvolveu a cana-de-açúcar, ou seja, o governo dele foi um governo de proteção do território e de produção neste território. Tomé de Souza vai ficar como governador-geral de 1549 a 1553. Gente, o governo geral, ele tinha poder supremo, tá? Então, assim, tudo o que acontecia na colônia tinha que passar pelo governador-geral. Até as decisões dos capitães donatários tinham que ser submetidas à avaliação do governador-geral. Então, nada acontecia sem a aprovação do governador-geral. Nessa imagem aqui, pessoal, nós estamos vendo a Vigia da Barra ou Farol da Barra. Esse porto aqui, gente, esse local, ele servia como norte para os navegadores, para aquelas pessoas, para aqueles navegantes que estavam chegando no território brasileiro. Era literalmente um farol. Era um farol que era alimentado por óleo de baleia. Esse monumento aqui, esse local aqui, ele recebeu uma enorme lanterna, né? E essa lanterna funcionava como um farol que era alimentada por óleo de baleia. Nessa época, gente, o Porto de Salvador, a então capital brasileira, era um dos mais movimentados do continente americano, para vocês terem ideia. Então, a instalação desse farol aqui foi de extrema importância, até mesmo para servir como rumo, né, para esses navegantes, para servir como norte. Hoje, essa região, ela atrai muitos turistas, então ela possui intensa atividade turística aqui, né?
E o turismo ele é extremamente importante para a região, para gerar economia, para melhorar as condições sociais do local. Duarte Costa, pessoal, foi o segundo governador geral. Ele esteve como governador de 1533 a 1558. Quando ele, gente, chega aqui no Brasil, junto com ele vão vir alguns jesuítas, inclusive José de Anchieta. Um dos feitos do governo Duarte Costa foi a criação do Colégio de São Paulo, em 1554. Foi um dos acontecimentos mais importantes do governo Duarte Costa. Agora vamos falar um pouquinho dos jesuítas. Os jesuítas, gente, eram aquelas pessoas, padres, né, que vieram aqui para o território brasileiro para catequizar os indígenas. Um importante jesuíta que vai ter importante participação na história do Brasil será José de Anchieta. Inclusive, ele teve importante participação na criação do Colégio de São Paulo. José de Anchieta, gente, ele vai exercer, assim, importante influência sobre os indígenas. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ele. Mendes Sá foi o terceiro governador geral. Ele ficou de 1558 a 1572. Os fatos mais importantes do governo Mendes Sá foram a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565 por Estácio de Sá, a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1567, com a ajuda de Estácio de Sá e de parte dos tamoios. Essa imagem aqui, pessoal, é a imagem da vista do pátio do Colégio São Paulo, tá? José de Anchieta, ele veio ao Brasil com uma missão jesuítica, como eu falei para vocês, de catequizar os nativos. José de Anchieta, gente, ele aprendeu a língua tupi. Ele aprendeu a língua tupi e escreveu uma gramática tupi. Essa gramática tupi auxiliou ele e outros jesuítas, né, a catequizar os indígenas. José de Anchieta também, ele teve importante participação na luta para expulsar os franceses que invadiram o Rio de Janeiro. Quando José de Anchieta ele vai se aproximando dos indígenas, gente, ele vai ensinando aos indígenas a cultura europeia. Isso é um fator negativo para essa população nativa que já estava aqui no território, porque eles vão assimilando a cultura europeia e vão perdendo a sua identidade cultural. Em 1572, gente, Dom Sebastião, ou então rei de Portugal, né, ele vai dividir a colônia brasileira em dois governos. Ele vai dividir em governo do Norte e governo do Sul. Essa medida, né, ela vai durar apenas 2 anos. E a colônia ela vai ser reunificada novamente com somente um governador geral até 1763. Observem aqui o meridiano, né, do Tratado de Tordesilhas e a divisão do território da colônia brasileira, né, em governo do Norte e governo do Sul. O governo do Norte vai ter Salvador como a capital e o governo do Sul vai ter Rio de Janeiro como capital. Posteriormente, gente, nós vamos ver que a capital do Brasil, né, do Brasil colônia, vai se tornar Rio de Janeiro, em função da mudança do eixo econômico da região Nordeste para a região Sudeste. Em 1750, é firmado um novo tratado. Lembra que eu falei para vocês no início que os portugueses eles não respeitaram esse Tratado de Tordesilhas, que eles adentraram o território brasileiro, que eles conquistaram novos territórios? Em função dessa conquista dos portugueses, desse não respeito ao Tratado de Tordesilhas, em 1750 foi assinado um novo acordo. Esse acordo chama-se Tratado de Madrid. E nesse acordo, gente, prevaleceu os critérios de Utipócidex. O que quer dizer isso? Que a terra ela vai pertencer a quem a possuir. Quem está na terra naquele momento, quem a possui, quem a domina, será o dono dela. E assim, os contornos do território brasileiro
Observem, vão se parecer basicamente com os contornos atuais, com algumas pequenas mudanças, como, por exemplo, parte do estado de Manaus e o Acre, que vai ser anexado ao território brasileiro somente em 1901. Finalizamos esta aula, finalizamos este conteúdo. Se for preciso, gente, assistam essa videoaula novamente, façam anotações, façam registro no caderno para fixar melhor o conteúdo. Fazer os exercícios da página do livro de história de vocês, 192 à página 196. Façam com muita atenção e com muito carinho, viu? Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.